Beleza, vamos lá. A gente vai aprender algumas funções aqui, agora de Python. E uma das funções interessantes é essa aqui, ó, mínimo. Ele vai procurar o menor valor dentro daquela lista. Geralmente isso é para lidar com uma lista muito grande de números, mas aqui a gente tem uma referência. Por exemplo, eu coloquei números aleatórios aqui e você pode perceber que o menor valor é o 2, né? Dessa lista que eu coloquei aqui, visualmente você consegue identificar. Se fosse 1 milhão de números, seria muito complexo de identificar, por isso que existe esse comando. Então, por exemplo, se a gente dá um Ctrl Enter, ele vai dar o 2. Se eu adicionar aqui 1,1, dou um Ctrl Enter, ele vai identificar que foi o 1, entendeu? Se eu colocar aqui, ó, mas porque você colocou 1 agora, eu vou colocar um Ctrl Enter, mesmo adicionando 10, ele diz que o número menor é o 1. Então, não importa o tamanho dessa lista, ele vai procurar o menor valor, beleza? Agora aqui, o máximo, ele vai tentar procurar o quê? Ele vai tentar procurar o maior número dentro dessa lista que a gente forneceu para ele. Então, digamos que tem uma lista infinita, aqui ele vai dar um maior valor. Nessa lista que a gente olha, visualmente a gente enxerga que é o 2, porque a lista está pequena. Mas se a lista fosse gigante e lá no meio dela gigantescamente tivesse o número 1000, ele ia encontrar o 1000 e ia falar, opa, o 1000 é o maior número dentre todas essas opções, entendeu? É assim que funciona. Agora, a soma. A soma, ele precisa somar itens, né? Então, ele precisa de um interable. Interable é um conceito de lista, mais ou menos isso. Então, quando tem uma sequência de números, vários fatores que a soma precisa percorrer somando, a gente usa desse formato, que é o comando soma. Se fosse só para somar um ou dois itens, a gente usava a soma direta. Mas como são vários itens e a gente tem que percorrer um por um, a gente usa o comando sum, beleza? Então aqui, por exemplo, ele somou todos esses itens, certo? Em lista. E aí o resultado final foi 35. Se eu adicionar aqui, por exemplo, mais 2, ele vai percorrer mais o 2 e vai colocar aqui a soma final, que é 27. No caso, eu vou adicionar aqui mais 10 e vai virar 37, certo? Acho que estava 35 antes, porque eu tinha mudado, né? E eu não tinha dado Enter ainda. Agora eu tô mostrando pra vocês a soma. Beleza. Aqui embaixo você pode ver que eu usei um formato diferente. Ó. Adicionei mais um item aqui. Tá vendo? Adicionei mais um item. E aí eu indiquei pra ele, ó, que eu vou somar esse, ou a lista de itens aqui, ó. Por exemplo, 10 mais 2, mais o 20, mais o 12. Então ali, ó, virou 24. Então ele vai percorrer a primeira lista e depois a segunda lista, somando. Então dá pra fazer uma automação que faz um cálculo bem mais complexo. Beleza? Agora aqui embaixo, a gente tem um comando que a gente usa muito, né, para aprender. Só que eu tenho uma característica nesse comando que é interessante a gente entender. Quando a gente coloca nesse comando aqui, ó, print, ele vai imprimir o que a gente pedir para ele. No caso aqui, eu pedi para ele imprimir a palavra número, ó, a palavra número total, né, as palavras números totais. Só que percebe que ela está entre aspas, né? Ó, entre aspas. Quando eu colocar entre aspas, significa que é para literalmente imprimir o que está escrito. Só que, por exemplo, eu vim aqui embaixo e defini número total significa a soma de todos esses números. E a soma de todos esses números é 25. E aí, quando eu vim aqui embaixo e falei print, eu não usei o aspas. Por quê? Quando não tem aspas, ele vai usar a variável, que é o que a gente aprendeu na outra aula. Então, quando não tem aspas, ele usa a variável. E a variável significa o quê? A soma de todos os itens, que é o que a gente disse na linha de cima. Significa 25. Entendeu? Agora aqui embaixo, por exemplo, ó, qual o seu nome? Não, qual o seu. Vou mudar aqui, ó. Qual o seu sobrenome, Luara? Por exemplo, digamos que é uma pergunta para Luara. Eu dou um enter aqui, ó, Ctrl Enter, ele vai perguntar qual é o seu sobrenome, Luara. Aí ela vai colocar aqui, por exemplo, sei lá, o sobrenome dela. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Se eu der um Ctrl Enter agora, ele vai entender que agora o nome, no caso aqui eu comecei o comando com nome é igual a input, ou seja, input é o comando que o usuário vai fornecer informação. Então, nesse caso, nome significa agora Luara. Se eu der um chamado aqui para nome, ele vai dar o nome que a Luara passou. No caso aqui eu posso mudar para sobrenome. Sobrenome. E aqui embaixo eu mudo para sobrenome. Sobrenome. E eu dou um enter, ele vai puxar o sobrenome da Luara. No caso eu tenho que executar aqui, né? Vou colocar aqui o sobrenome. E agora ele sabe que o sobrenome dela é esse. Se eu der um enter, pronto. Agora ele tem a informação que eu passei para ele. Esses são alguns comandinhos, mas tem a biblioteca de comandos aqui do Python.
Aí quem precisar procurar, eu vou deixar o link ali encaminhado na descrição. Fechou? Agora a gente vai poder utilizar isso aí para fazer umas coisinhas interessantes.